Sou o Gabriel Piauí, professor e defensor das crianças. Hoje eu vou reagir aqui à minha participação e à participação de alguns outros convidados no debate contra o dono das bets, né? Que foi representado aí pelo Otávio, que é dono de uma bet aí de tal de Faz um Cap. Eu não sei muito bem como é que funciona, não participo desses jogos aí, mas ele foi lá defender a indústria da casa de apostas, né? E nós éramos 25 anti-apostas. E eu quero deixar já claro, antes da gente começar, que eu não sou lá bem um anti-apostas. Eu acho que o mercado deve existir. Entretanto, ele deve ser muito bem regulamentado. Sim, o Estado deve prever ali várias regras para que funcione esse jogo, né, essa jogatina, sem causar tantos efeitos colaterais para a nossa sociedade. É isso que eu penso, beleza? Sendo assim, os donos de bets não teriam tanto lucro quanto eles têm hoje, que é absurdo, né? O quanto de milhões de reais é levantado com esse comércio. Uma regulação fraca, onde você tem várias pessoas viciadas jogando quantidades enormes, enfim. A minha proposta de regulação para esse tipo de mercado, ela é muito forte. Então, não permitiria que o dono de bet tivesse uma margem de lucro tão gigantesca como tem. Ainda seria alta, tá? Mas é que esse povo, eu vejo o mercado das bets de fato como um mercado maligno, que quer sugar até a última gota sua, tá? Quer que você gastou do seu dinheiro, depois que você gastou todo o seu dinheiro, venda os seus itens que você já comprou, depois que você vendeu os seus itens, você vende o seu terreno, aí você vende a roupa do próprio corpo, a dignidade, o familiar, sei lá, até que você entregue tudo, a sua alma, às apostas. Então é isso. Vamos rodar aí, Igão. 28 anos, sou publicitário e tô aqui hoje para representar os donos das bets, né? Os donos das casas de apostas no 30 contra 1. E a primeira afirmação é: proibir aposta é burrice. Tudo bom, Otávio? Prazer. Leonardo Teixeira, psicólogo. Prazer estar aqui. Pode começar. Bom, eu acredito que burrice é continuar na maneira que o Brasil está indo. Sim. No caminho onde nós estamos indo. Hoje nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia do vício em apostas no Brasil. Hoje nós vemos propagandas gigantescas. Sim. Hoje nós vemos famílias sendo destruídas. Hoje nós vemos casamentos sendo destruídos. Hoje nós vemos inúmeras pessoas caindo no endividamento. Sim. Porque estão cada vez mais apostando. Ok. As apostas, de modo geral, elas, quando uma pessoa começa a apostar, sim, interage direto com o sistema nervoso central, libera dopamina, concordo, a pessoa vicia. Então, eu acredito que a principal burrice é continuar na maneira que nós estamos. Qual que é o melhor caminho para mim? A conscientização. Sim. E é para isso que eu tô aqui. E por falar em conscientização... Então você concorda que proibir a aposta é burrice ou você discorda? Eu concordo que o caminho é conscientizar. Sim. E tô aqui para construir. Então você é a favor? Eu sou a favor da conscientização. Okay. Calma, pausa. Vamos lá. Proibir a aposta é burrice? Eu acho complicado você proibir a aposta. Porque... não só porque aposta, ou porque eu gosto de apostar, eu nem aposto com muita frequência. Agora, proibir. Eu não vejo com bons olhos a proibição de apostas. Por quê? Porque você abre margem para proibir outros serviços. Porque você julga prejudicial. Se eu julgar prejudicial, sei lá, Igão, jogos de videogame, eu vou proibir o videogame também? Você não acha que é perigoso trabalhar com essa margem? Toda forma de combate que parta para proibição significa a incompetência total, né? Como sociedade, da gente conseguir equilibrar as coisas, conseguir viver em harmonia com as coisas. Acho que o nosso desafio como sociedade é conseguir uma vida equilibrada. Igão, assim eu vejo da seguinte maneira. Toda proibição, ela pode ser vista assim? Não. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou contra as drogas. Eu acho que, tem que proibir mesmo. Drogas, você fabrica, você produz, se você vende ou se você consome, você tem que responder por isso. Ponto. Isso demonstra assim, uma falência do Estado no combate ideológico às drogas? Demonstra. Num combate cultural às drogas? Demonstra, realmente. Expõe isso, né? Essa fraqueza do Estado. Poxa, nós não conseguimos combater culturalmente a droga, comercialmente a droga, né? Fisicamente a droga, e aí ele está em circulação. É verdade. Eu acho porque, por exemplo, até trazendo em conta o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro é o último estágio já da nossa incompetência como sociedade, estou falando, né? Porque a gente falhou em várias etapas anteriores para poder chegar naquele resultado ali. Lógico, aquilo precisa acontecer, às vezes precisa, porque está combatendo coisas ainda piores. Mas é um atestado da nossa incompetência, da incompetência do Estado e da nossa competência como sociedade. Fato. E aí várias pessoas pagam por isso. Filhos, pais, mães, enfim, amigos, todo mundo paga por isso. Mas enfim, eu acho que não dá pra proibir apostas. Como eu disse inicialmente no vídeo, acho que tem que ter uma regulação bem firme. Segue aí, Igão. Por isso, acreditando que conscientizar é o caminho, eu quero perguntar pra você, o que a tua casa de aposta hoje tem feito para levar conscientização para as pessoas? Ou que tipo de política pública, o que a tua casa tem feito hoje? Hoje nós não permitimos que pessoas menores de 18 anos, né, apostem, porque a gente entende que quando a pessoa é de menor, ela não tem ainda a opinião própria. Ela não tem... Isso é lei, né? Isso é lei, ela não pode realmente apostar, não pode consumir bebida alcoólica, não pode comprar bebida alcoólica, enfim. Sim. Então a conscientização menores de 18 anos não podem participar da nossa casa de aposta.
Isso é lei e isso é óbvio. Isso é pausa lei aí, isso é pausa aí. óbvio. Mas vamos ser sinceros. Otávio, essa resposta foi péssima. O que você faz? Menor de idade não pode apostar. Conscientização. Estamos trabalhando para a conscientização do povo. O menor de idade não tem condições de apostar. Pronto, somos o exemplo. Pelo amor de Deus, né, Otávio? Só que faltava, né? Pô, 15 anos, gastando dinheiro, né? é brincadeira, meu. Vamos levar pro dia a dia. Você que tá assistindo aí em casa, as pessoas sabem. Os adolescentes hoje andam com cassino no bolso. Sim. Essa é a verdade. E essa acessibilidade das casas de apostas faz com que a pessoa vicie mais. Uhum. Então, todos os gatilhos mentais que as casas de apostas usam, luz, cores, Sim. o próprio algoritmo, a música, tudo isso faz com que a pessoa vicie. Então, falar que menor de idade não pode apostar, isso é óbvio, isso já não pode. Mas o fato é, o que tem feito a mais? O que hoje a tua casa de aposta tem feito a mais para isso? Vou dar um exemplo para você. Eu recebo mensagens diariamente no meu Instagram e comentários no meu canal do YouTube de famílias desesperadas que falam, mães que falam, o meu filho... Proibir apostas é burrice. E aí você tem que sentar na cadeira e evidenciar o porquê que você discorda dessa afirmação. O cara tá contando a história da vida dele aí. Enfim. Pô, mano, eu vi o Léo vindo pra cima de mim, eu falei, mano... Esse ainda é o mesmo tema, proibir apostas é burrice, mas eu vi que o pastor vai participar disso daí. Meu nome é Raul Júnior, sou escritor, pastor, e mais algumas coisas aí, educador físico. Bora lá. Eu concordo em falar que você fazer aposta não vai solucionar... você brecar, é proibido apostar, não vai solucionar os problemas do mundo. Sim. Que a escassez, a mudança de mentalidade não é oriundo somente disso. Sim. Mas, por exemplo, você concorda que tem que proibir a aposta, certo? Não. Então, um menino de 14 anos pode apostar? Por isso que nas casas de aposta, a menor de não pode... Você concorda que um menino de 14 anos pode apostar? Não pode apostar um menino de 14 Então você concorda que tem que proibir, mas até uma faixa etária de idade. Sim. Então você não discorda, você concorda que tem que proibir. Até os 18. Isso, até os 18. Sim, como qualquer coisa, como bebida alcoólica, como Isso. cigarro, não pode ser vendido. Exatamente. A gente não pode pegar algo que tá normal na sociedade, passou os 18 anos, você já pode fazer o que quiser. Quem impôs isso não levou em conta outros fatores. Quais? Maturidade, por exemplo, tem cara de 18 anos que age como um cara de 14 anos. A gente tá falando de uma questão muito injusta, porque quando você pega uma aposta, você falou dos cassinos, ou numa lotérica, a pessoa ela tem um tempo para refletir, ela tem que se deslocar da casa dela. Agora, a aposta que tá no celular, ali é uma dopamina muito barata. A pessoa num clique, ela já tá apostando. Então, ela não tem tempo de refletir, ela não tem tempo de se aconselhar. Então, isso já é injusto. Você não pode pegar algo no digital e comparar com as apostas que já acontecem, e nisso eu concordo, com cassinos, com lotéricas. Então, é uma falsa equivalência, é uma comparação injusta que você tá fazendo. Então, mas, por exemplo, essa pessoa de 18 anos que você fala pra mim, que ela tem a consciência de 14, ela não vai poder nem tirar a carteira, então, de motorista? Algumas pessoas não poderiam mesmo, por isso que reprova. Mas aí, por exemplo, já existe a idade... Bom, isso é verdade. Se a gente for levar, por exemplo, em consideração o psicotécnico de algumas pessoas, não, essa pessoa não tá apta a dirigir mesmo, tá entendendo? É real. Só que a gente sabe muito bem que existe ali uma frouxidão muito grande, que deixa nessa peneira, né? Uma frouxidão muito grande nessa peneira, que deixa passar várias pessoas que não deveriam passar. Eu não sei qual que é o critério para reprovar no psicotécnico, quão ruim você tem que ser, mas eu tenho certeza de uma coisa, nem todo mundo que passa é tão bom assim. De 18 anos, né? Pra dizer que a partir dos 18 anos você ficou de maior. Onde você pode viajar para outro país sozinho, onde você pode comprar, ingerir bebida alcoólica, onde você pode entrar numa balada. Mas é uma falsa equivalência, Se eu beber uma taça de vinho, eu não vou ficar fora de si. Então você tá falando pra mim que, por exemplo, deveria aumentar a idade de que as pessoas fiquem de maior? Não, eu concordo que não deveria ter no digital. É essa falsa equivalência que eu tô trazendo. Você quer... Sou super a favor de aumentar a maioridade para 21 anos. Sou super a favor. Liberando, claro, para direção aos 16. Tá? Sou a favor demais disso. 16 anos você pode dirigir já. Não pode comprar álcool, tá? Só maior de idade, com 21. Não pode comprar cigarro, mas eu sou super a favor. Eu sinto que a nossa sociedade evoluiu muito. E a gente tá aprendendo a lidar com as tecnologias. Mas aí eu vou te perguntar, vou fazer uma questão pra você. Se a maioridade é 21 e a pessoa dirige com 16, se ela atropela alguém, por exemplo, se ela mata alguém dirigindo, como ela responde nesse ato? Entre os 16 e o 21, ela responde como de menor? Não. Eu sempre vou ser a favor da maioridade penal, tá? Sempre. Se você cometer um crime... cara, você tem que pagar. É isso, ponto. Acho sim que o nosso Código Penal precisa ser revisto, a maneira como vai ser pago isso, tá? Mas tem que pagar. Tem que pagar sim. Cadeia mesmo, tá? Cadeia mesmo. Talvez uma pessoa no mundo ideal do Gabriel, uma menor de idade, não possa ser sentenciado à morte por atropelar alguém. Ainda que, sei lá, intencionalmente. Mas tem que pagar preso atrás das grades. Precisa sim. Quer fazer aposta? A pessoa tem que ter tempo pra refletir. Mas a pessoa não consegue acessar a casa de aposta com o CPF ela sendo de menor. Não, é que você tá focando na questão de menor. Então vamos falar de maior. O cara que é maior de idade. Maior de idade. Vamos lá. O cara é maior de idade. Sim.
Você falou que a aposta é um entretenimento. Exato. Quem você conhece que vai apostar só pro entretenimento? O Léo. Ô, Léo, você tá de brincadeira, né, mano? Ó, o tema 2 é aposta regulamentada não é problema. E aí é onde eu falo assim, ó. Depende da regulamentação. Aposta regulamentada no Brasil hoje é um problema. Do jeito que está regulamentada, é um problema. Mas eu concordo que, se for feita uma regulamentação adequada, pode não ser um problema. Pode, estou supondo. Tudo bom? Sou o José Júlio. José, prazer. Então, Vamos lá. Eu acho que, a respeito da regulamentação, acho que mesmo sendo regulamentada, faleceu ontem na minha cidade vizinha um rapaz que ele era dono de imobiliária, Emerson Moraes, um cara que tinha uma vida ativa, e ele começou a jogar, começou a apostar, ficou viciado, não contou pra ninguém, e ele tirou a própria vida. Né? Ele faleceu porque ele tirou a própria vida. Eu acho que eu queria levar esse tema pro lado mais emocional, mais moral também. Sim. Você não acha que essas notas que entram pra você, tanto a sua bet, a tua bet também acho que é diferente, não vicia tanto. Mas você tá defendendo o jogo do Tigrinho, que são praticamente todas essas bets que estão aí no mercado. Você não acha que essas notas não vêm sujas de sangue? Você consegue dormir pensando que na bet que você está defendendo tem pessoas que estão se viciando e se matando, mesmo estando regulamentado? Mas, ó, primeiro, a finalidade não é que a pessoa se vicie e se mate. Mas está acontecendo muito. Se está acontecendo, o que acontece? O governo tem que buscar um jeito de solucionar esse problema, que é regulamentando. Se você não regulamenta, não tem como fiscalizar. Você concorda comigo? Se fechar as casas de aposta hoje, para todas as bets no Brasil, vão existir. A pessoa vai baixar lá o DNS, lá vai mudar a DNS lá para os Estados Unidos, vai continuar jogando bet de fora, vai continuar viciando e não vai ter como regulamentar e fiscalizar essa pessoa. Então é pior ainda. O governo não resolveu nenhum saneamento básico. Tem gente que morre por falta de saneamento básico. Então, mas quem escolhe a gente tem outras prioridades. Eu acho que bet a gente tinha que realmente procrastinar mais para frente, então, proibir totalmente. Mas você acha que ainda não vai existir? Você acha que por bloquear vai... E as clandestinas? Que vai existir como... Não existe isso. Não tem como você bloquear. Uma vez que a pessoa conhece o serviço, ela vai buscar, sim, através de aquelas proxies, né? Enfim, vai entrar em outro... O Otávio tá certo na afirmação dele. Tá certo. Quem aposta não vai parar de apostar porque o seu governo simplesmente começou a proibir. Ele vai buscar outros meios para apostar. É similar a uma pessoa que usa droga, que a boca fechou lá, ela vai atrás de outra fonte, né? Exatamente. Então, assim, no meu ponto de vista, não é essa a saída. Você tem sim que tratar isso como um problema estatal, porque de fato a culpa é do governo. O governo deixa essas empresas entrarem em seu país e lucrarem com a desgraça alheia. Então, se o governo está sendo leniente a isso, bom, o governo é o grande responsável. Então, ele precisa sim passar a agir para diminuir os efeitos desse transmissor de doença que é a bet, né? Vamos lá. Jogo do bicho, como outras coisas. Só que daí não tem como nem fiscalizar. Por exemplo, se você hoje, com a casa de aposta liberada, acontece algum problema da casa não pagar você, o que acontece? Você consegue abrir um processo, você consegue processar. Só que se não é regulamentado, você não consegue. Você não tem uma segurança fiscal, você não tem uma segurança jurídica quando não é regulamentada. Eu acho que na pauta, assim, quando a gente tá vendo que tem pessoas perdendo entes queridos, entendeu? Eu fico bem preocupado, eu acho que deve ser proibido. Tudo bem, prazer? Tudo bem, prazer? Sou Brabo, sou professor e defensor das crianças. É o seguinte, você fala que a problemática, ela não existiria com uma regulação. Há uma regulação hoje. Sim. Não há problemática? Acabou de acontecer uma regulamentação. Não há problemática? Vão ser não há problemática? Há problemáticas e muitas. Existe uma problemática. Peraí, ele admitiu que é uma problemática. No dia do debate eu não ouvi ele falar isso. Ele admite. Você ouviu ele falar? Há uma problemática muito fim da história. Podia ter acabado aí. Eu não assimilei essa resposta dele. Não assimilei. Ganhou. Ganhei. Eu continuei falando e não percebi que ele falou isso daí. Então, aposta regulamentada não é problema. Tá regulamentado. Não tem problema? Tem problema e muitos. As apostas. E, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que se nós fôssemos regulamentar as apostas para que não houvesse uma problemática para a sociedade, haveria uma problemática gigante para você e para os seus. A gente não sabe porque é algo que não aconteceu ainda. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Tenho certeza. Porque dentro de uma resolução clara e efetiva para a nossa sociedade, não poderia divulgar isso na televisão, não poderia ter... Seria como o exemplo do cigarro para essa questão de divulgação. Teria que ter um destino de imposto direcionado para a recuperação das pessoas viciadas. Vocês teriam que pagar uma grana absurda com prevenção para os jogos que vocês promovem. Você está entendendo? Sim. Não. Se nós tivéssemos uma regulação de fato efetiva, esta afirmação jamais
jamais sairia da sua Não, boca. iria ser por outro lado. Por exemplo, se você regulamenta, foi o que eu acabei de falar, você consegue fiscalizar. Se você consegue fiscalizar, e se você paga um imposto em cima daquilo dali, porque é tudo o imposto, o governo que decide quanto ele vai cobrar de você. Então, com o imposto que o governo cobra hoje das casas de aposta, olha quanto ajuda o Estado, olha quanto ajuda a educação, olha quanto ajuda a saúde. Se não regulamentar, se deixasse sem regulamentação, não iria colher impostos. Não ajuda a saúde o imposto da sua bet. A sua bet não ajuda. A sua bet, ela não é. Nessa parte eu quero dizer que não ajuda a saúde o imposto da bet, porque a bet causa mais estrago para a saúde do que ajuda na saúde das pessoas em relação à proporção, tá? Então, beleza, o governo vai lá, coleta impostos da bet. Só que esses impostos convertidos para a saúde não ajudam a saúde de tantas pessoas em relação ao que as bets destroem de saúde das pessoas, né, de várias famílias. Porque pensa comigo, um cara viciado, ele não é um problema dele, ele é um problema para os codependentes também. Existe o dependente e os codependentes. E os codependentes muitas vezes sofrem tanto quanto, ou às vezes mais, do que o próprio dependente. Porque, pô, é uma pessoa, pensa, uma pessoa que em tese tá sã, tá ali do lado de uma pessoa que tá viciada, vendendo a cadeira, vendendo a televisão, e ela do lado, e apanhando às vezes, dá aqui, me dá dinheiro, e às vezes sem comer em casa, sem, sabe, com filho. Eu fico assim pensando, sabe? Faz muito mais mal do que bem. Por isso que eu afirmo ali que não ajuda na saúde. Ajuda a saúde. Eu vou explicar por quê. Todo imposto é designado. A saúde, a educação... Tudo bem, perfeito. Esse é o papel do imposto. Sim. Mas você cita aqui que existe uma problemática em não fiscalizar. Sim. Ok, em não regulamentar. Mas está regulamentado. E você concorda que existe uma problemática no Brasil hoje? Pode existir uma problemática no Brasil hoje. Pode não. Você concorda que existe? Eu estou sendo enfático com as minhas palavras e claro, e estou tendo aqui um debate honesto com você. Não concordo 100% que existe uma problemática. Peraí. Você concorda que existe uma problemática no Brasil, sim ou não? Eu não concordo. Não concorda. Não, então o cara que morreu, que o nosso amigo citou agora, você acha que isso não é um problema? As pessoas que estão viciadas em jogos, você acha que isso não é um problema? Você acha que não é um problema as pessoas terem acesso a jogos e apostas com dinheiro do Bolsa Família? Você acha que isso não é uma problemática? Você não está sendo honesto nesse debate. Eu acho que não é um problema. Por quê? Não é um problema. Não é um problema. Esse é o mercado sujo das bets. Eu não tenho mais o que discutir. O problema está em regulamentação. Com licença. Nesse caso, eu levanto e saio mesmo, porque, tipo, o cara tinha admitido, eu não tinha observado isso, né? Mas, enfim, ele vai lá e fala pra mim que a pessoa viciada não é um problema. O morto, né, o cara que morre por causa de bet não é um problema. Poxa, o que é problema pra indústria das bets, então? Você vê a sujeira? Não, se isso não é um problema pra ele, então toca em frente, vamos seguir com os viciados, os mortos, os dependentes, codependentes, sabe? Tipo assim, sujo, você tá vendo? A que custo a gente lucra? Ao custo da saúde do próximo. Então, não tem mais o que discutir. Uma vez que você admite, é isso mesmo, a gente lucra sim, eu não vejo problema. Vou falar o quê? Não tem mais nada pra falar. Passa pro próximo tema, Igão. Saca só. O terceiro tema é: o problema está na pessoa e não no jogo. Com essa afirmação, ele quer dizer que a casa de aposta, a aposta em si, não tem problema nenhum. O problema, na verdade, tá na pessoa, tá em você que se viciou. Você que é problemático. Vamos lá. Beleza? Prazer, Thales Donizete. Prazer, Thales. Vamos lá. 32 anos, sou um jogador compulsivo, estou hoje completando 10 meses evitando a minha primeira aposta. É um tema um pouco complicado pra mim falar, pois perdi tudo. Tudo que eu cheguei no fundo do poço. Sinto muito pra você. Cheguei no fundo do poço. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu tento ajudar as pessoas próximas. E algumas pessoas amigos próximos, conhecidos no trabalho, cada vez mais, isso tá virando... Sim. É uma doença, na verdade. Eu descobri que é uma doença. Ser um jogador compulsivo é uma doença. Não tem remédio. É um dia de cada vez. Toda hora dá vontade de jogar. E eu deixo o meu recado, no caso, para as pessoas que estão sofrendo com isso. O primeiro passo é querer. Se você quer parar, você tem que querer, né? O segundo passo... Então você concorda que o primeiro passo é você querer? É querer parar. É você. É tudo parte de você. Como partiu a primeira vez você apostar. Na verdade, a compulsão por assistir jogos, gostar de futebol, me fez... Eu sempre adorei assistir futebol. Então, na ESPN, às 8 da manhã tem jogo, às 10 tem outro jogo, 1h da tarde tem outro jogo. Eu era a pessoa que ficava sentada no sofá assistindo futebol. E por achar que eu entendo muito de futebol, entrei nas apostas para fazer um complemento do meu salário. Estive muito bem financeiramente. Você vê que até nisso o governo tem culpa. Acho que é muito do que você falou, Igor. É uma falência do Estado quando o seu cidadão procura subterfúgios para poder agregar na renda da família, da casa. E subterfúgios, às vezes, esses que são subterfúgios que podem causar dano, né? O tráfico de drogas é um deles, por exemplo. Eu vou traficar. Aposta, seja esportiva, seja tigrinho, seja qualquer coisa nesse sentido, vai causar mais danos do que benefícios. Sei lá, tem Uber também. Você vê que quando a gente recorre como sociedade a esse tipo de coisa,
O Estado tem culpa, falhou. E não é que nós estamos na Noruega. E aí você tá falando assim, não, beleza, o Estado fez tudo o que deu, o cara tá postando o que ele quer, né? Esse Estado não tem culpa, não. Aqui no Brasil falta muita coisa. Falta muito projeto, muito programa. Você tá entendendo? Muita iniciativa estatal para fazer o cidadão ser independente. Você vê, o Estado forte, ele forma cidadão independente. O Estado fraco fica formando cidadão dependente. Por quê? Porque ele quer voto, ele quer reeleição, ele quer poder partidário acima do bem-estar do próprio cidadão. Esse é o problema do Brasil. Eu acho que também ele falou uma parada que chamou minha atenção. Primeiro ele falou que não tem remédio. De fato, assim, qual que é o remédio para uma pessoa que tá viciada em apostar? Não tem. Ela não vai no hospital receber alguma coisa? Não vai. Não vai. Então parte muito da pessoa mesmo, da força de vontade dela. Mas ele também falou sobre que o fato dele gostar muito de futebol foi que deu meio que um pontapé inicial para ele começar a apostar. Uhum. E acho que esse é um outro ponto, assim. Acho que a gente não tem muito estudo, muita pesquisa a respeito do que faz a pessoa entrar de fato nesse vício, o que desperta isso, o que proporciona a pessoa a entrar nesse mundo de vício e de aposta. E eu acho que esse é um outro ponto que a gente está negligenciando também, que é o estudo das coisas. A gente compreender elas como de fato elas são, entender a origem delas, entender o que dá base para elas acontecerem. Até tem estudo, Igão, só que eu acho que o estudo não é claro para todas as pessoas. Por exemplo, muitas pessoas não têm informação de que o vício em aposta, ele é construído a partir de uma reação química do cérebro, que é do ato de vencer. Então você aposta, você corre um baita de um risco. Qual é o risco? Perder aquilo que você apostou. Então tem o risco e tem a resposta positiva, o feedback positivo do cérebro, do tipo, vencemos. Aquela sensação, meu irmão, você já apostou? Nunca apostou? Quando você aposta e ganha, é muito legal. Não interessa se você ganhou R$1, R$2, R$3. Não é o valor, né? É a sensação de ganhar. Tipo assim, esse dinheiro não me pertencia, e aí porque eu acertei uma coisa, eu escolhi Y e não X, pronto. Agora eu tenho o dobro, o triplo, o quádruplo do meu dinheiro. Então essa sensação, ela é muito boa. E aí você quer o quê? De novo? Só que é estatisticamente comprovado. Cara, você ganhou uma aposta, sai fora, tira fora. Tem cassino, inclusive, que não deixa você ganhar e sair. Porque você tem que jogar pelo menos 2 vezes. Pra poder garantir o lucro. Porque ele sabe que a chance de você ganhar de novo, depois de ter ganhado, é muito baixa. Tá entendendo? Então, até nisso, até quando você ganha, alguns cassinos lucram com isso. Não é o caso das bets esportivas, que você ganha, tira e sai fora. Mas fica aquela sensação, nossa, eu quero ganhar de novo. E outra, quando você estiver precisando recorrer àqueles trocados, puta, vou ganhar dinheirinho aqui na bet. Preciso de, sei lá, 5 contos, vou tentar ganhar aqui na bet. É uma burrice, mas muitas pessoas que ganharam, tiraram e pararam de jogar, pensam, qualquer momento eu posso recorrer a uma aposta para tentar um eventual saque maior do que aquilo que eu investi. Então é complicado, porque a bet, ela vai ganhar sobre você. A casa sempre ganha. E a outra coisa que eu ia falar é que é sobre essa relação, né? Do futebol com a aposta. Obviamente não é uma relação totalmente direta, nem todo mundo que gosta de futebol aposta, mas existe uma relação. E é interessante a gente pensar como a paixão de alguém pode se tornar uma destruição, como no caso desse rapaz. Fato. Eu recomendo bastante. Se você ama futebol, vai jogar futebol. Se você não pode jogar futebol por qualquer coisa que aconteça, acompanha seu futebol, acompanha as notícias, joga um PlayStation, sei lá, mas não aposta não. E conseguir destruir tudo, perder casamento, perder tudo. E aí a dica que eu dou pra você de casa também. A bet hoje, as casas de apostas, ela precisa ser um entretenimento pra você. Precisa ser pra você se divertir. E não pra você. Não só o entretenimento. E não pra você gastar o seu dinheiro que você tem numa conta. Discordo. No caso, as bets, elas deveriam. Ela tem a opção auto-exclusão. Porém, você tem a opção há 6 meses, 1 ano, 1 mês. Uhum. No momento que um jogador coloca auto-exclusão, automaticamente o CPF nunca mais tem que voltar. Então, as bets deveriam e devem fazer dessa forma. Falam que vai dar algum suporte psicológico também, nunca deu. Nunca entrou em contato, nunca mandaram um e-mail, nunca fizeram uma ligação. Então, quando falam que as bets, a gente tá preocupado com os viciados, não estão. Na nossa hoje tem um portal de saque onde a pessoa, ela entra, ela se comunica com um robô. A pessoa, com uma mensagem automática. Não, eu digo a pessoa da nossa empresa. Ela consegue ver o histórico do apostador, ela consegue conversar com o apostador e se o apostador tá passando por algum problema, sim, a conta dela é excluída da nossa plataforma. Só que, no meu ver, eu acho que isso deveria ser um mecanismo principal que, quando fosse excluída de uma casa de aposta, não pudesse mais criar conta em nenhuma outra. Não, na verdade, hoje o que... o remédio... Eu acho que não deveria poder criar a conta na mesma casa de aposta e nem na outra. Nem nenhuma outra. Eu acho que é bem o que ele fala no vídeo. Ele diz, cara, a partir do momento que eu cliquei lá em auto-exclusão, poxa, eu reconheci um problema. E o problema pode ser vários, tá? Vários. Letais ou não. Mas como você corre risco de ser um letal, você tem a obrigação, se você diz que está preocupado com o usuário, você tem a obrigação de excluir para sempre, de inviabilizar o CPF daquele cara. Aí se ele quiser apostar, ele vai ter que fazer um rolo absurdo para poder apostar. Não vai ser tão simples, né? E é nessa que você tira uma boa leva do vício, tá? Você tira uma boa leva do vício, impedindo ele de jogar. Para as bets, é você baixar o Gambam.
onde você não tem como acessar mais nenhuma página de bet. Você coloca lá bet 3 meses, na mesma hora já não baixa, não carrega. Mas, né? mas aí existem... Então o Gamban é a maior ferramenta hoje, que é um dos aplicativos mais baixados ultimamente no Brasil, por conta da quantidade de jogadores que estão sofrendo com a compulsão e destruindo famílias, destruindo lares, cara. Sim, mas tudo partiu, você concorda comigo? Tudo partiu da pessoa. Não, parte, na verdade, de achar que uma forma de você achar que vai conseguir ganhar um dinheiro extra. E de cada 10 apostas, sempre de cada 10 apostadores, a primeira aposta, 99% as pessoas ganham. O que faz com que as pessoas enxerguem as bets de uma forma que seja olha, a galinha dos ovos de ouro. Mas isso parte de uma predisposição individual. Não concordo. Eu acredito que todos têm não todos, né? Peraí, olha só que curioso esse debate. As pessoas não concordam com o que o cara tá falando, o dono da Bet, né? O Otávio tá falando. Elas não concordam com o que ele tá falando. O cara também não concorda. O cara tá se justificando porque ele não concorda com o que o Otávio tá falando. As pessoas levantam a mão. Elas são reativas. Gente, vamos lá. 30 contra 1, 20 contra 1. Cara, você tem que levantar a mão se o seu cara tá te representando mal. Se ele tá te representando mal, você levanta a mão. Não é o caso. O cara tá falando, tá desenvolvendo a fala dele. E o outro ali, não concordo. Quero falar, quero responder, mas... ganhar o dinheiro. Sim, com certeza, eu concordo com você. Bora. Bom, vamos lá. Existe uma lei muito conhecida pela nossa sociedade, que é a lei de Murphy. A lei de Murphy, ela prevê que se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. E tudo que é necessário para que você veja aquela coisa dar errado é o tempo. Se eu pular de paraquedas uma vez, pode ser que não dê errado. Mas se eu pular vezes o suficiente para dar errado, isso vai acontecer. Com certeza. Alguns sujeitos têm sorte. Pulam de paraquedas a vida toda e nunca deu errado. Morrem de câncer. Ou como um anjo, dormindo. Mas você entende que as pessoas têm escolha de pular de paraquedas ou não? Elas têm escolha de pular de paraquedas. Eu nunca pularia de paraquedas. Pronto. Perfeito. Elas têm escolha. Então esse risco eu nunca ia cair. Mas o tema é o quê? O tema é o quê? Que o problema não existe. O problema tá na pessoa, não na bet. E aí que tá a grande mentira. Porque a verdade é que o problema está no que gera problema. Se nós estamos falando de uma bet, por exemplo, nós estamos falando de todos esses efeitos colaterais que você acabou de ver aqui, de pessoas que vieram relatar suas experiências pessoais, compartilhar suas dores. Então, mas aí, por exemplo, você deu um exemplo de pular de paraquedas. Perfeito, mas peraí, agora é a bet. Então você fala que a bet ela não tem problema, que quem tem problema é a pessoa. Sim. Não. A pessoa, ela pode ser vítima do problema gerado pela bet. Logo, a bet é um problema. Predisposição individual. Não, senhor. Vezes o suficiente de exposição. Se você for exposto várias vezes, você vai ter. Você quer viciar uma pessoa? Faça ela jogar todas as vezes. Sabe por quê? Porque é sobre sensação. É sobre hormônio. Você tá entendendo? Não, tem pessoas que têm predisposição pra se viciarem, por exemplo, no cigarro. Eu já provei o cigarro. Sim, tem pessoas que têm predisposição. É verdade. Só que todo mundo tem a condição, a capacidade de se viciar. Uns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Os que têm mais facilidade são essas pessoas predispostas ao vício. Isso é fato, isso é ciência. Mas todo mundo tem a capacidade de se viciar. Não existe uma pessoa não predisposta a viciar-se. Como eu disse, se você quer viciar alguém no fumo, dê cigarro todo santo dia para essa pessoa. Quimicamente, o cérebro dela vai se acostumar com aquilo, com a resposta positiva que tem. O cigarro tem respostas positivas e negativas, mas para o cérebro, para esta máquina aqui, é positivo. Aquela sensação de relaxamento, a pessoa vai se sentir bem. Eu nunca fumei, né? Não tenho ideia de como seja, mas isso tudo é descrito pela ciência. Então você tem a ocitocina, a não sei o que, laína, dopamina e tal, e tem essas reações positivas no cérebro. Você vai fumar uma vez, você vai fumar 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco seu cérebro tá pedindo. Então sim, se você quer viciar alguém em alguma coisa, dessas que viciam, dessas que têm resposta positiva, expõe essa pessoa vezes o suficiente naquela atividade que ela vai ficar viciada. Segue, Gabrielzão. Fume vezes o suficiente. Eu não gostei, eu fumei e não gostei. Também é sobre sensações, também é sobre hormônios. Você tá entendendo? Fume vezes o suficiente, você vai ficar dependente daquela química que compõe o cigarro. Mas você deu o exemplo de fumar, mas quem escolheu fumar? Não, mas peraí, veja bem. Entendeu? A pessoa sempre parte da pessoa. Mas não, peraí. Não. É que você tá falando, eu sou muito pragmático com as palavras. É o seguinte, você tá falando pra mim que a bet não é um problema. O problema tá na pessoa. O problema não tá na pessoa. O problema tá na pessoa. Exato. Você falou que a bet não é um problema. A bet é um problema. Não é. A bet é um problema. Poxa vida, você olhar na cara do cara que acabou de relatar aqui pra gente com um depoimento emocionante. Eu arregalei os olhos quando ele falou e você fala pra mim que isso não é um problema, cara. Pra ele pode ser um problema porque ele tem predisposição. Não, Otávio. Veja, talvez eu não tenha me feito entendido da melhor maneira possível nesse debate, mas vamos lá. O que eu tô querendo dizer nessa afirmação é simples. Cara, eu gosto muito, eu tenho uma prática absurda em colecionar bolinha de gude. Eu sou
viciado. Eu vejo uma bolinha de gude, eu quero comprar. Eu vejo modelos diferentes de bolinha de gude, simplesmente pela satisfação de ter garrafas e garrafas de bolinhas de gude no meu guarda-roupa. Sabe? Eu comprei um guarda-roupa novo pra guardar mais bolinhas de gude. É um vício? Sim, é um vício. O cara é viciado, vidrado, hiper focado em bolinha de gude. Tá bom. É prejudicial? Não. Enquanto eu não tô matando gente pra comprar bolinha de gude, enquanto eu não tô roubando gente pra comprar bolinha de gude, enquanto eu pego simplesmente o meu dinheiro do meu salário que eu recebo, do meu emprego, que eu trabalho, pra comprar bolinha de gude, eu não tô gerando nenhum problema. Logo, bolinha de gude não é problema pra ninguém. Agora, quando você fala de uma atividade que pode me gerar problemas, então sim, a atividade carrega consigo problemas. E tá tudo bem, pô. Tipo assim, tem várias outras que tem problema. Eu não posso colocar uma pessoa em campo pra jogar futebol, o cara entra na canela da pessoa, machuca a pessoa e fala assim, o problema é você que se machucou. Não é o futebol. Coras, quando você joga futebol, você tá sujeito a se machucar por uma entrada violenta, por escorregar no gramado, por qualquer coisa da atividade mesmo. Enfim, significa que o futebol é problemático? Não. Mas significa que o futebol carrega consigo um problema. É potencialmente problemático. O jogo, ele é muito mais letal do que um futebol. O jogo, ele literalmente, as apostas, ela pode literalmente acabar com a sua vida e com a vida de quem te cerca, velho. Você entende? Então, isso é um problema. Então, sim, o problema está no jogo também. Se você estiver falando de uma pessoa com predisposição a vício, a pessoa tem problema? Também. E aí você tem duas problemáticas somadas. Não dá pra excluir o problema do jogo. É só esse o meu ponto. Talvez eu não tenha... Toda vez que ele fala, me soa muito assim, semelhante a um traficante falando, não, o problema não sou eu que tô vendendo, o problema é o cara que tá vindo comprar aqui de mim. Ele escolheu vir comprar de mim, eu só tô vendendo. Exatamente. Tipo assim, eu não tenho culpa da parada. Você lembra da Martina falando isso? É bem semelhante, assim, eu não né? tenho Bem problema. parecido, né? Eu não sou, o problema não sou eu que vendo. O discurso é muito parecido. Desculpa, exatamente, cara. Exatamente. E eles são serviços tão prejudiciais para quem consome, um tanto quanto o outro. Droga, pornografia e apostas. Mas os dois querem o mesmo objetivo, né? Primeiro se eximir da responsabilidade e depois se promover. Exatamente. Vamos lá. A criar esse tipo de vício. Não, eu tenho predisposição, sabe por quê? Porque se eu for exposto àquilo muitas vezes, é o que vai acontecer. Bom, agora o quarto e penúltimo tema. A aposta faz bem para o esporte. Eu já quero deixar aqui minha opinião. Não. Desde que a aposta entrou no esporte, só tem feito mal pro esporte, cara. Tipo, vai ser impressionante. Você vê correlação da casa de aposta com manipulação de resultados. Existe investigação? Existe, mas nós estamos no Brasil, cara. Esquece, sabe? É bizarro. E eu acho que, potencialmente, aí é uma opinião polêmica, tá? O dinheiro destruiu o esporte. Não só o proveniente de apostas, mas, por exemplo, um menino que ele tem 18 anos e ele assina um contrato profissional e ele ganha, sei lá, milhões. Cara, esse cara fez o dinheiro da vida, entendeu? Ele já fez o dinheiro pra tirar a mãe do lixo. Você tá entendendo? Ele já fez o dinheiro pra estar num patamar completamente diferente. E aí você tem a exposição midiática que o esporte traz, né, naturalmente. E você é muito rico e muito famoso. Puxa vida, isso acaba com a pessoa. Dinheiro e fama. Isso acaba com a pessoa. Destrói. Principalmente no esporte. Vamos lá. Olá de novo. Olá de novo. Tudo bem? Tudo bom. Bom, vamos lá. A aposta faz bem pro esporte. Cara, vocês Sim. estão prostituindo o esporte, cara. Os jogadores estão virando a putinha da Betts. Porque tá ridículo o que tá acontecendo. Já é um escândalo de corrupção atrás de corrupção no Brasil, sem falar de Betts. Aí você me fala, todos os times da Série A do futebol, todos são patrocinados por Betts. Todos. E as Betts é o que lucra com os resultados desse jogo. Quem me garante que esses jogos não são comprados? E detalhe, a grande maioria das corrupções que nós descobrimos nas apostas esportivas foram feitas em lances individuais. Ah, fulano vai receber um cartão amarelo, ciclano vai bater um pênalti e fazer gol. Aí você me fala, você acha mesmo que isso não é comprado, cara? Não estão sendo punidos os jogadores que tomaram o cartão amarelo, que manipularam, estão sendo julgados e a justiça está determinando. Vamos supor que eles estão sendo punidos. Vamos supor. Cara, vocês estão tirando todo o brilhantismo do esporte, tornando esses jogadores prostitutas de bets, cara. O que faz isso é ridículo. O que faz Sabe, um clube? Esses jogadores, eles são muitas vezes o herói da criançada. As criançadas querem ser como eles. E aí você tem noção que olha o prestígio que eles estão perdendo. Olha a oportunidade, olha a influência. Isso vai destruir a influência do esporte no Brasil. Isso é ridículo. Pelo contrário. Ah, não, mas pelo eu gosto de aposta esportiva. Não, pelo contrário. Sabe por quê pelo contrário? Porque pro esporte ser mais visualizado, pro esporte ter mais engajamento, a Bet faz muito bem pro esporte. Porque a Bet hoje é um dos maiores patrocinadores do esporte. Ou seja, entra financiamento, ou seja, você consegue contratar bons jogadores quando o clube tem dinheiro, que o Bet veio colocando bastante dinheiro nos clubes. Você consegue, 1 bilhão por ano. Imagina só, 1 bilhão por ano. Quanto no movimento você consegue ter um bom clube? Outra coisa, os jovens, o esporte de base. Quanto não ajuda o dinheiro das bets o esporte de base? Posso te fazer uma pergunta, que é a base, pessoal? aonde vem. Posso te fazer uma pergunta, quanto mais dinheiro tem, quanto mais dinheiro tem, melhora a sua equipe, melhora o jogador que você contrata. Eu entendi. Posso te fazer uma pergunta, pessoal? Claro. Você gosta de viver uma mentira?
Não, É ruim, não é? todo mundo Pois é, acha. então a aposta esportiva é uma mentira. Por quê? Porque é comprado, cara. É uma realidade pré-determinada. Não, calma, Você peraí. dizer Da pra onde uma que é aposta... comprado? Parece. Eu acho assim, toda generalização é burra, tá? Você falar que todo esporte é comprado, eu acho complicado, né? Porque daí também, pô, se você conseguir comprovar que todo esporte é comprado, eu não assisto mais nada, sinceramente. Eu fui atleta durante 7 anos, atleta de futebol americano. Depois eu fui atleta de MMA por um tempo, tava treinando lutas, enfim, não consegui emplacar, porque acabei tendo que dividir isso com as atividades da política. E aí eu falei, não, vou focar nisso aqui. Cara, eu vou dizer pra você, eu nunca entrei numa competição pra brincar, não. Todas as competições que eu entrei foi pra vencer. Eu joguei em um time que tinha uma bet associada ao time, tá? A cidade e tal. Eu já vi pessoas falando, seria legal se fulano fizesse tal ponto, pra poder ganhar, pra poder não sei o quê. Então, eu reconheço que existe um potencial a manipular os resultados. Existe. Pô, o Igão trabalha comigo aqui. Aí eu combino com o Igão. Pô, Igão, eu vou lutar contra o Jones Manuel e eu vou derrubar o Jones Manuel no 3º round. Eu no primeiro e no segundo vou dar uma segurada, entendeu? Mas no terceiro eu vou descascar, eu vou pra luta. Pode apostar no 3º round que, se não sair ali, bom, enfim, a gente perdeu, mas é ali que eu vou agir. Você tá entendendo? O Igão vai lá e aposta. O Igão tem alguma correlação comigo? Nenhuma, zero. Ele só trabalha no estúdio em que eu gravo os meus vídeos, ponto. Então, CPF não vai cruzar, nome, enfim, nada disso. Eu posso até pegar o meu dinheiro e falar, Igor, aposta aí com o meu dinheiro, que é isso que eu vou fazer. Ou eu mesmo falar assim, Igão, eu vou cair no 3º round. Você tá entendendo? Posta tudo isso aqui, ó. Pô, Que aí é garantido, né? é garantido. E aí eu ganho mais do que eu ganhei na luta. Você tá entendendo? Pra poder lutar. Então, assim, isso pode acontecer? Claro que pode. Por isso que a bet é uma bosta, né? Por isso que é uma bosta. Mas não dá pra generalizar também. Segue lá. E você acabou de falar que os jogadores estão sendo punidos. Isso tá acontecendo no Brasil. Tá acontecendo, mas existe uma fiscalização, eles estão sendo punidos. É uma mentira pós-esportiva. Eu não tô dizendo aqui que a gente tem que proibir a pós-esportiva. Não, mentira mas também não o é. que Não tem você como acha? você vai manipular. Por exemplo, o que você acha de proibir bets de patrocinarem times esportivos? As Mas- coisas serem como são. Não, mas isso Não aí manipular resultado, não seria mais legal? prejudicaria financeiramente os clubes. Por quê? Porque sim, os clubes já eram você acabou de milionários falar- antes das bets, você cara. acabou- Só que Milionários, hoje os clubes estão milionários. dependentes desse dinheiro que entra das bets. Fato. Uma vez que você se entrega pro diabo, você depende dele. Ponto. Você depende dele. Já era. Você tava vivendo bem, ou não tão bem, mas tava vivendo, sem a ajuda do demônio. O demônio entra nessa jogada, bicho. E ele te coloca em um outro patamar. Você não quer mais voltar pro patamar de baixo. Então você fica ali, ó, sendo subserviente ali ao demônio. Você tá entendendo? Talvez os clubes até já tenham reconhecido que a bet tá fazendo mal pro esporte, tá acabando com o jogo. Mas eles nunca vão dar o braço a torcer porque é dinheiro. E no final das contas, o gestor quer o dinheiro dele. Então, mas quanto mais grana os clubes têm, melhor é o elenco, Verdade. melhor é a base, melhor Verdade, tem muitas outra ONGs, coisa, tem a muitas pessoa escolas, tem muitos postos de gasolina patrocinados pelo time organizado, pelo crime organizado. Vamos deixar o patrocínio deles, porque tá aumentando, ó, tá gerando emprego, tá fazendo o negócio fluir. Não, Vamos mas aí permitir, você quer comparar a bet com o crime organizado? Sim. Óbvio, cara, porque você tá falando que tá gerando dinheiro, que tá A gerando bet patrocínio. acabou de ser Dinheiro por legalizada. Você quer dinheiro. legalizar o crime organizado? É basicamente essa argumentação. Claro que não. Dinheiro por dinheiro não funciona, cara. Dinheiro por Exatamente. dinheiro não funciona. O esporte sempre movimentou grana. E não só grana. Tá o muito esporte mais. movimenta Hoje em dia tá sonhos. muito mais. A Você só pessoa, pensa em grana, a pessoa velho. quando ela gosta do entretenimento, gosta do esporte, não traz mais visibilidade pro clube, ela não vai ficar E mais sabe o que tá atenta ao esporte, acontecendo? Tão ela não vai querer ir destruindo. mais tempo no Estão estádio, destruindo ficar mais o gosto próximo do dela, time. porque o que ela tá vendo hoje é fraudado, o que ela tá vendo hoje é combinado. É a mesma coisa, como se a gente tivesse vindo pra esse debate já com tudo combinado. Qual graça teria? Não, não é. Qual graça teria? As pessoas que estão fazendo isso hoje estão sendo punidas. E tem mais, tá bom? Matematicamente falando, já é uma prova que as bets nunca perdem, certo? Elas são programadas pra ganhar, inclusive as apostas esportivas. Se a gente estudar a matemática, vamos lá, aqui tem 3 pra um lado, aqui tem 3 pro outro. Continuar jogando, vai dar 50-50. Então, o mínimo que pode acontecer com esse cara, o menor dos problemas que pode acontecer com esse cara, é ele perder todo o dinheiro que ele investiu. Pensando num cenário que ele não vai sair endividado. Esse é o menor que pode acontecer com esse cara. Sim, mas aí só voltando. Passa pro próximo tema. Acho que a gente já comentou o suficiente sobre esse tema. Vamos ver o último aí. Bom, vamos lá, pro tema 5. A maioria dos países desenvolvidos permitem apostas, e é só no Brasil que dá errado. Bom, eu acho que cultura, ensino, estado omisso, o que você acha, Igão? Eu acho que é uma mistura de todas essas coisas, uma somatória de todas essas coisas. Eu acho que o grande problema é tratar como algo simples, porque não é algo simples. Toda vez que o cara fala, não, o problema é o cara que tá vindo apostar. Não, mano, é um problema conjunto, né? Tem uma somatória de coisas que levam a ser problemático ou não. Né? Então, nesses países desenvolvidos, talvez de fato funcione de alguma forma lá, porque tem mais educação, porque tem mais segurança, porque tem mais recursos financeiros, enfim. Aqui a nossa realidade é diferente e a gente deveria se atentar para aquilo que está dentro da nossa realidade. Sim. Além do que, claro, não sei, pode ser uma falácia também. Porque
O que a gente sabe sobre os outros países? Porque eu tenho a impressão, por exemplo, que os americanos também têm problemas com aposta. Eu vejo isso muito caricato, inclusive, né? Do americano, apostador e tal, que perde horrores. Mas eu acho que primeiro que é uma mentira, porque Falácia. deve ter algum tipo de problema. Falácia. Deve ter algum nível de problema deve ter. Sim. Pode ser menor do que aqui, de fato. Mas deve ter algum nível de problema. Até porque, vamos voltar, back to the basics aqui, vamos voltar naquele ponto. Cara, a aposta por si só já carrega problemas consigo, né? Não tem como dar errado só no Brasil. Permitem apostas e só no Brasil que dá errado. Prazer, meu nome é Guilherme. Primeira intervenção que eu tô fazendo aqui. Não pretendo ter um debate acalorado. Eu tô vendo que o pessoal gosta de falar um pouco mais alto, aquele debate mais briga de cachorro. Cara, eu odeio gente assim. Eu sou um cara bem calmo. Cara, juro pra você, velho. Quanto ao tópico... Eu detesto gente assim. Comparar Estados Unidos, países nórdicos com o Brasil, eu não tenho como concordar com isso. Haja vista que a gente está falando de níveis econômicos totalmente diferentes e, como o colega ali falou muito bem, lá existe uma educação financeira muito diferente do que acontece aqui. Então, aqui, o dinheiro que o apostador compulsivo está entregando para você é o dinheiro da comida, é o dinheiro da roupa dos filhos. Então, só no Brasil dá errado justamente por conta da falta de fiscalização. Aí a gente pega todas as soluções que vários trouxeram aqui hoje. Por exemplo, fiscalização. Beleza. Fiscalização, se tivesse uma boa fiscalização, se você conseguisse hoje bloquear pessoas que recebem o Bolsa Família na sua plataforma, você conseguiria melhorar tudo isso, não conseguiria? Isso aconteceu finalmente. Notícia de 2 dias atrás que foi bloqueado. Finalmente, CPFs de Bolsa Família não pode apostar. Perfeito. Mas... Tá desde quando? Desde 2018, né? Matéria da CNN, agosto de 2024. 3 bilhões de reais. Não é bilhões de reais que foram apostados só por CPFs de Bolsa Família. Sim. Então, a consequência disso, a gente tem que pensar, diferentemente de um apostador americano, que é... A falta de consciência. O pobre americano, ele é comparável à classe média do Brasil, certo? Concorda? O cara aposta o dinheiro que tem. Aqui, o cara joga o dinheiro da comida, joga o dinheiro do leite, das crianças, da roupa... Mas isso tudo engloba educação financeira. Sim, que a gente não tem. E então qual que é o... Exatamente, a gente precisa ter educação financeira. E parte da onde a educação financeira? Do próprio governo. De dentro de casa. Não, mas o governo tem que dar o incentivo para educação. Pausa, com certeza. O Estado é omisso, tá? Isso que eu fico... A minha grande crítica ao Estado brasileiro hoje é essa. Tipo assim, Gabriel, você acha que precisa de Estado? Sim, precisa de Estado. Só que do jeito que tá, era melhor sem. Se for para largar, assim, o seu cidadão caminhando a esmo, para que tem? É bem por aí. Me parece um Estado que tá constantemente a fim de manter o povo escravo. Escravo de quê? Do próprio Estado. Você tá entendendo? E isso não é... É que eu entro a minha crítica à sua visão de mundo, que, mais uma vez, a Ju é libertária, eu sou conservador. A Ju, ela acha que não tem que ter Estado. Então vamos pensar aqui, o relacionamento. Eu tenho um marido abusivo. Ele me bate, ele me estapeia, ele me manda fazer coisas que eu não queria fazer, enfim, e eu não posso me libertar dele porque eu não trabalho, então eu tenho que me submeter às violências domésticas, psicológicas, enfim. Então, baseado nisso, um relacionamento é uma merda, eu recomendo que ninguém tenha relacionamentos. Eu recomendo que ninguém tenha maridos. Maridos são tóxicos. Eu não vejo assim. Eu vejo que o Estado brasileiro é uma porcaria. O Estado brasileiro é uma bosta. É um lixo, é um dos piores estados que existem no mundo. Tá entendendo? Ele caga e anda pro cidadão. É isso que eu tô falando. Bet errado, não sei o que. A gente entra no ônibus e a gente vê propaganda de bet lá. Pronto. Você tá entendendo? No ônibus público. E aí fala assim, são empresas privadas que o Estado faz parceria com essas empresas. Com certeza, com certeza. É nítido aqui nessa discussão dos dois que o quê? Qual que seria a solução disso? É onde eu sempre falo. É o embate cultural. O Estado deveria promover, sim, uma cultura diferente para o nosso país. Porque a gente fala assim, tem que estudar, tem que ter educação financeira. Sobre a cultura atual, a gente pode aprovar amanhã um projeto de lei que institui a matéria, educação financeira como matéria obrigatória em todas as escolas, e as pessoas vão continuar burras financeiramente. Sabe por quê? Porque dentro da nossa cultura, estudar é uma porcaria. O cara vai pra escola pra fazer qualquer merda. Comigo não foi diferente. Eu estudei em escola pública. O Algazarra na sala, baderna na sala, eu não vou ficar fazendo aquele discurso tipo, na minha época era boa. Na minha época era uma bosta. Na minha época era uma bosta. E hoje eu imagino que deve estar ainda pior. O ponto é, sob a nossa cultura, você pode pôr o que você quiser. Pode pôr o que você quiser para as crianças estudarem, para o adolescente estudar. Pode tentar capacitar o adulto. O adulto não vai procurar você. O adulto está cego sobre uma cultura que é tigrinho, funk, TikTok. Trabalhe pelo celular. Assista vídeos para ganhar dinheiro. Almoço grátis. Exato. E não existe almoço grátis. Segue, Igão. Mas o governo tem que ter programas de incentivo. Estão me tirando. Entendeu? Agora que eu ia falar coisa boa. Nós chegamos aqui ao final desse vídeo. Eu acho que todos os temas aí tiveram aí meu posicionamento, minha visão dos meus colegas aqui também. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Compartilhe esse vídeo também. Deixe seu comentário aqui sobre algum tema. Eu realmente gostaria de saber sua visão sobre isso. No mais, até o próximo vídeo.